E eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Apenas um versículo, o versículo 11. Romanos 12, 11, a palavra de Deus nos diz assim. Leamos juntos. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações nessa noite. Convido o nosso irmão como estão, vamos orar. Ó Deus, nós nos aproximamos da tua palavra neste momento, pedindo que ela fale com autoridade no nosso coração. Para isso pedimos em nome do Senhor Jesus, que tu nos ilumines, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nosso entendimento, para contemplarmos a beleza da tua palavra. Esconde-te, teu servo, sob a ação poderosa do teu Espírito Santo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vocês já fecharam a Bíblia? Voltem a abri-la, Romanos 12, apenas o versículo 11. E esse versículo nos diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nosso tema hoje é zelo, fervor e serviço ao Senhor. Temos, queridos, ao longo de alguns domingos estudado o que é a igreja. E nós pensamos na seguinte definição para a igreja. A igreja é um organismo vivo, onde os eleitos, regenerados, justificados e chamados por Deus congregam, aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo. É um lugar onde desenvolve os seus dons para a edificação de todos. Um lugar onde buscam a santificação, um lugar onde se preparam para dar razão da esperança que têm e se preparam para anunciar a mensagem àqueles que ainda não conhecem. A igreja também é um lugar onde os eleitos de Deus aprendem a viver na prática das boas obras, preparadas de antemão para que nelas nós andemos. E é pensando nessa última parte da definição que nós vamos estudar este texto com o seguinte tema: zelo, fervor e serviço ao Senhor. Meus queridos, o primeiro convite natural desse texto a mim e a vocês é que sejamos zelosos na vida cristã. E o que significa ser zeloso? Há duas definições possíveis, uma a do dicionário e a outra baseada no contexto em que estes versículos se encontram. As duas se complementam. Vamos a ambas. Segundo o dicionário, a palavra zelo significa ardor, fervor, comprometimento em relação a algo, uma forte disposição de cumprir a vontade de Deus. Também significa cuidado com a fé e com o próximo na busca do seu bem-estar espiritual e empenho na propagação da mensagem de Cristo. Esta definição, bastante adequada, é a definição que o dicionário nos dá. Dentro deste contexto, onde este versículo aparece, qual é a definição de zelo? Se nós olharmos nos versículos anteriores, meus amados, a partir do versículo 3, vamos perceber que eles falam sobre o devido uso dos dons espirituais. Então é justo entendermos que o zelo aqui se relaciona a esse devido uso dos dons espirituais. Deus deu diversos dons à sua igreja e diferentes dons à sua igreja, e esses dons devem ser empregados, utilizados e desenvolvidos com zelo. Mas este versículo também se relaciona com os versículos posteriores. E em relação aos versículos posteriores, a partir do versículo 9 até o versículo 22, nós vamos entender que zelo também significa a vivência de todas as virtudes cristãs aqui recomendadas. Como nós já temos estudado esse texto anteriormente, nós vamos fazer alguns questionamentos, e eu peço muita atenção dos irmãos para estes questionamentos e convido você a refletir e responder em seu coração as perguntas que são as seguintes: como nós temos desempenhado o nosso papel como membros da Igreja de Jesus Cristo? Temos
auxiliado os demais irmãos no cumprimento da sua missão e propósito, ou temos sido como membros do corpo pesado aos demais? Como profetas bíblicos, e o texto vai nos dizer a partir do versículo 3 que há o dom profético, como profetas bíblicos encarregados de fazer conhecida a palavra de Deus, nós temos demonstrado coragem, intrepidez, ousadia, ou temos sido tímidos e covardes? Como profetas neste século 21, temos falado a verdade que está na palavra de Deus, ou temos falsificado os ensinamentos da palavra de Deus? Diz também, a partir do versículo 3, que é o dom do ministério. Então eu pergunto, como ministros, nós temos sido relaxados e preguiçosos, ou temos sido zelosos no cumprimento da nossa missão? Há também o dom de exortar. Então, como pessoas que são chamadas ou que têm o dom de exortar, nós temos agido com moderação, com amor, com firmeza, ou temos nos calado diante dos erros que nós observamos? Diz também o texto que há o dom da contribuição. Então eu pergunto, como contribuintes, nós temos agido com liberalidade ou temos agido com avareza? Há também o dom da presidência. Então, como presidentes ou aqueles que presidem, temos sido dirigentes ou temos sido indolentes? Há também o dom da misericórdia. Como pessoas que têm o dom da misericórdia, nós temos exercido isso com alegria ou com tristeza em nossos corações? Meus amados, agora partindo para a segunda parte, a partir do versículo 9, nós temos amado uns aos outros com sinceridade ou de forma hipócrita? Nós temos compartilhado as necessidades dos santos com dedicação ou temos passado de largo sem se importar com aqueles que estão à beira do caminho? Nós temos demonstrado a empatia a tal ponto de nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram, ou nós temos demonstrado indiferença? Em relação ao mal, nós temos vencido o mal com o bem? Temos buscado a paz e nos empenhado por alcançá-la? Ou nosso coração está cheio de ira, amargura, ressentimentos e procurando uma ocasião oportuna para retaliar? Por que tantas perguntas? Porque estas, meus amados, são as recomendações referentes ao uso dos dons. Estas são as recomendações em relação à vivência das virtudes cristãs. E essas perguntas visam levantar um diagnóstico da minha vida, da sua vida, do meu coração e do seu coração, para perceber se, ao viver nossos dons, ao viver as virtudes cristãs, nós temos sido zelosos, nós temos sido dedicados, temos sido zelosos, temos nos empenhado, temos nos esforçado, temos feito aquilo que está ao nosso alcance para desenvolver o dom que Deus nos deu, seja ele qual for, seja profecia, seja ministério, seja exortação, seja a presidência. Temos, meus amados, sido zelosos ao desenvolver estes dons? Mas em se falando de virtudes cristãs, temos sido zelosos ao amar? Temos sido zelosos a demonstrar empatia? Temos sido zelosos a demonstrar misericórdia? Temos sido zelosos em perdoar, em nos reconciliarmos, e não permitir que diferenças nos afastem uns dos outros? O texto faz um convite, faz uma exortação a mim e a você, no zelo: não sejais remissos. No zelo, não sejais remissos. Infelizmente, meus amados, o diagnóstico da igreja em nosso tempo tem demonstrado o contrário. Muitos têm se conformado em ser formalistas. Muitos têm se conformado em ser ritualistas. Muitos têm conformado em ser nominalistas. E têm se esquecido de que tudo quanto nós fazemos para Deus, seja no uso dos dons, no desenvolvimento dos dons que Ele nos deu, seja na vivência das virtudes cristãs que nos são recomendadas, nós devemos fazer com zelo, com empenho, com dedicação. No zelo, não sejais remisso, diz o Senhor. Longe de nós o formalismo, as aparências, longe de nós o ritualismo,
as coisas que muitas vezes repetimos em nossa vida devocional e litúrgica sem pensar sequer no sentido que elas têm. Longe de nós os sermos apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes, como pessoas que contemplam-se no espelho, mas se esquecem da sua aparência assim que se distanciam dele. Longe de nós, meus amados, sermos apenas crentes nominais, no mundo que necessita que aqueles que pertencem a Jesus, que aqueles que nasceram de novo, sejam zelosos na fé que professaram, no evangelho que abraçaram, na vida cristã que escolheram viver. Sejam zelosos diante do Senhor. Uma segunda exortação, um convite a sermos fervorosos de espírito. Notem que essa exortação se relaciona à anterior, para que eu possa ser zeloso, e este zelo não seja só uma militância, não seja só algo feito da boca para fora, não seja algo de aparências, é preciso que eu seja também fervoroso. E é por isso que o texto nos diz: sede fervorosos de espírito. Se somos convidados, na primeira parte do versículo, a ser zelosos em tudo que fazemos para o Senhor, para a igreja e para os irmãos, aqui somos convidados a fazer isso com fervor, com entusiasmo. Mas, meus amados, onde é que se alimenta o nosso fervor? E porque muitas vezes eu e vocês podemos perder esse fervor. Nosso fervor se alimenta na leitura da palavra de Deus. E não é a leitura que nós fazemos quando estamos na igreja, é a leitura que nós fazemos e devemos fazer todos os dias em nossa casa, examinando as Escrituras. O fervor se alimenta numa vida de oração, quando nós nos dobramos diante de Deus e derramamos diante dele o nosso coração, fechando-nos no quarto e só saindo de lá quando nós pudermos ser chamados de amigos de Deus, e Deus puder ser chamado de nosso amigo. É disso que se alimenta o fervor. O fervor, meus amados, se alimenta do nosso compromisso com a casa de Deus, em estar na casa de Deus, porque não existe cristão solitário, não existe ovelha solitário. Os cristãos e as ovelhas se aquecem mutuamente quando estão no aprisco, quando estão na igreja, quando estão reunidos, quando estão congregados. E diz a Bíblia: não deixemos de nos congregar, quanto mais vemos que o dia de Cristo se aproxima, porque muitos, vendo a aproximação do dia de Cristo, têm esfriado na sua fé. Mas se você nasceu de novo, se você é convertido, você não pode se distanciar. É preciso que para que o seu fervor se alimente, que você esteja na casa de Deus. Mais do que isso, meus amados, o fervor se alimenta quando nós nos envolvemos na obra de Deus. Não é sem razão que esse mesmo capítulo, ao falar que eu e vocês devemos oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o nosso culto racional, ao falar que eu e vocês não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente, ele diz, meus amados, que esta vivência deste culto racional se dá também com o devido uso dos dons espirituais, versículos 3 a 8, e se dá com a vivência das virtudes cristãs. Portanto, o desenvolvimento de espiritualidade, o alcance da maturidade e o fervor espiritual, eles só são desenvolvidos à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós oramos, à medida que nós entendemos a necessidade de estar congregados, e à medida que nós nos envolvemos, desenvolvendo talentos e dons e fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu e vocês não seremos fervorosos se não lermos a Bíblia. Eu e vocês não seremos fervorosos se não orarmos. Eu e vocês não seremos fervorosos se não estivermos junto aos nossos irmãos congregados. Eu e vocês não seremos fervorosos se não nos envolvermos na obra de Deus, desenvolvendo talentos e dons. Há uma grande diferença em ser um espectador e comentarista, que tem prazer enorme em enxergar e comentar aquilo que está errado, com o qual não concorda,
e entre aquele que está envolvido, aquele que está em campo, aquele que está lutando com zelo e com fervor, para que estas coisas sejam corrigidas, aperfeiçoadas e melhoradas. Multiplicam-se nas igrejas nos nossos dias pessoas especialistas em enxergar problemas, mas tornam-se raros aqueles que querem se envolver na sua resolução. Ser fervoroso de espírito, meus amados, requer participação, envolvimento, amor, paixão, esforço, estabelecimento de prioridades para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Isto é ser fervoroso de espírito. Participação, envolvimento, amor, paixão, estabelecimento de prioridades corretas. E eu pergunto, eu tenho sido fervoroso de espírito? Esta agenda é a minha agenda, esta pauta é a minha pauta? É assim que eu norteio a minha vida? Mas pastor, eu tenho os meus compromissos com o meu trabalho, eu tenho os meus compromissos com os meus negócios, eu tenho uma agenda extremamente apertada. Meus queridos, o meu trabalho, os meus negócios e a minha agenda apertada ficarão neste mundo. E se eu faltar, em pouco tempo, outra pessoa estará no meu lugar. E as pessoas economizarão, inclusive, na coroa de flores que vão te mandar. Mas as coisas que nós fazemos para Deus, os tesouros que nós ajuntamos nos céus, estes são inextinguíveis, estes são imperecíveis. E é isso que eu e vocês estamos sendo convidados. Será que eu sou fervoroso? Essa pergunta tem que mover a minha motivação. O que eu faço como pastor tem a motivação correta? Faço isso para servir ao meu Deus e para edificar o seu povo? Ou faço isso porque simplesmente esse é o meu trabalho? Quando eu sirvo a igreja como presbítero, ou como diácono, ou como líder, ou quando eu sirvo a igreja com meu dom e com talento, eu faço isso para desencargo de consciência, ou eu faço isso porque eu sou fervoroso de espírito, porque eu tenho uma paixão, um amor por isso? Os irmãos se lembram da igreja de Éfeso? Era uma igreja firme doutrinariamente, que não suportava falsos ensinamentos, que não suportava falsos profetas, que colocava à prova aqueles que iam pregar na igreja para ver se de fato estavam pregando a palavra de Deus. Era uma igreja em tudo ortodoxa, firme na doutrina, mas Deus tinha uma coisa contra ela: eles haviam abandonado o primeiro amor. Não havia zelo, não havia fervor, não havia paixão, não havia entusiasmo. Como está a minha igreja? Como está a sua igreja? Como está a nossa igreja, meus irmãos? E como está a nossa motivação como membros desta igreja? O culto está demorando um pouco mais do que o normal hoje. Como está o seu coração? Inquieto? Porque o tempo está passando e o pastor continua falando? Ou desejoso de receber a palavra, de receber o ensinamento do Senhor para a sua vida? O que me motiva a exercer meus dons e talentos? O amor e a paixão por Cristo, ou simplesmente cumprimento de uma obrigação difícil e custosa? O que me motiva a amar, em compartilhar as necessidades dos meus irmãos, a demonstrar empatia, a perdoar e buscar a paz com todos? O que me motiva? O desejo realmente de edificar e glorificar a Deus, ou simplesmente o desejo de parecer uma boa pessoa? Como igreja de Cristo, meus amados, nós somos chamados a ser zelosos, nós somos chamados a ser fervorosos. Não se pode esperar menos de alguém que professou a sua fé em Jesus, porque é muito fácil nós cairmos no formalismo, no ritualismo, no nominalismo, e deixarmos de ser zelosos e fervorosos de espírito. Mas é isso que Deus espera de cada um de nós. Os que nos antecederam no Evangelho nesta cidade, os que trouxeram a tocha do Evangelho até hoje, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas
temos nos equiparado a elas. Temos entendido que agora a missão está em nossas mãos, que agora a tocha está em nossas mãos, que agora o bastão é nosso, e que se nós não formos zelosos, não formos fervorosos, não irá para a frente. Não deixaremos este legado às futuras gerações. Temos entendido isso. Temos entendido que o pastor Gerson vai passar, que o presbítero Fabiano vai passar, que o presbítero Wagner vai passar. Mas que agora a missão, a responsabilidade é nossa, que nós somos a igreja de Jesus, e que nós estamos sendo convocados para edificar esta igreja e deixá-la como legado aos nossos filhos e às futuras gerações, que nós estamos sendo desafiados para manter esta chama acesa aqui na cidade de Cesário Lange. O que será da futura geração que vai se levantar, meus amados? O que será? Quando a gente tem que convencer os membros da igreja a estar participando de atividades da igreja. Eu penso, meus amados, que estamos em débito com o zelo e o fervor que se faz necessário, porque não são os membros da igreja que devem ser convencidos. Eu e vocês devemos convencer as pessoas que estão lá fora, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, sem conhecer o Evangelho. Eu e vocês devemos ser os maiores propagandistas de tudo o que a igreja faz, de tudo que a igreja promove, dizendo: olha, aproximem-se da igreja, aproximem-se de Cristo, porque lá você vai encontrar alimento para a sua alma, lá você vai encontrar transformação para a sua vida, lá você e sua família serão abençoados. Mas, meus amados, essa não é uma tarefa do pastor, dos presbíteros, dos diáconos ou de alguns líderes. Essa é uma tarefa minha e sua, se professamos a fé no Senhor Jesus, se já nascemos de novo. Sermos zelosos, sermos fervorosos. Terceiro ponto, um convite ao serviço do Senhor. É comum as pessoas relacionarem o seu envolvimento, até o seu distanciamento no desenvolvimento dos dons e das virtudes cristãs, a simpatia ou antipatia que tem para com o pastor, para com os líderes da igreja, para com algum irmão ou irmã. Aí eu vou porque gosto do pastor, aí eu não vou porque eu não gosto do pastor, aí eu vou porque eu gosto dos presbíteros, e eu não vou porque não gosto dos presbíteros. Aí eu vou deixar de ir, eu tenho uma diferença com este irmão e não vai dar certo. Essa diferença está me incomodando e eu não vou mais, eu não vou mais. Às vezes nós regulamos, queridos, nossa vida assim. O zelo e o fervor passam a ser regulados e termometrados pela nossa relação com os homens e não com Jesus. E eu pergunto, nós somos chamados para algum homem para o Evangelho de Cristo? Ou fomos chamados pelo próprio Cristo através da sua palavra e da ação do Espírito Santo? Nós somos convencidos por algum homem a professar a nossa fé, ou sentimos no nosso coração um desejo incontrolável de dizer: eu sou de Cristo e Cristo é meu? Porque é então que nós devemos regular nossa frequência ou não, nosso envolvimento ou não, baseado nas relações humanas. Se há problemas, que sejam resolvidos, se há diferenças, que sejam reconciliadas. Mas, meus amados, nosso chamado vai muito além do que obedecer aos homens. Paulo dizia: se eu estivesse obedecendo aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. A quem estamos servindo? Aos homens ou a Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, nesse texto, deixa claro que o nosso chamado, e o chamado para não sermos remissos no zelo e para sermos fervorosos de espírito, é algo que procede do Senhor. Note como o versículo liga a estas realidades. Diz o texto: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao pastor Gerson, servindo a igreja presbiteriana de Cesário Lange. É isso que o texto diz? Não, ele nos diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor, servindo ao Senhor. Se eu estou deixando de ser zeloso e fervoroso, eu estou fazendo isso para o Senhor. Se eu estou sendo zeloso e fervoroso, eu estou servindo ao Senhor. Alguém pode dizer: mas eu posso ser zeloso e fervoroso em casa. Queridos, esse capítulo mostra que é impossível isso, porque zelo e fervor estão relacionados ao devido uso dos dons espirituais
e a devida manifestação das virtudes cristãs. O chamado ao zelo e fervor é algo relacional, tanto é assim que no versículo 3 somos lembrados que somos, vejam aí versículo 3, capítulo 12, somos lembrados que somos um corpo que tem muitos membros e funções diferentes. Notem, igreja é o quê? Um corpo que tem muitos membros e funções diferentes. E o versículo 4, para completar, ele vai dizer, somos membros uns dos outros. Então, quando eu deixo de ser zeloso e fervoroso, se eu faço parte desse corpo, é como se um membro estivesse faltando. As diversas funções, meus queridos, e operacionalidades deste corpo não existem para que nós sirvamos a nós mesmos. Existe para que nós sirvamos a um todo. Portanto, meus amados, tornar conhecida a palavra de Deus através do dom da profecia, ministrar através do dom da ministração, ensinar através do dom do ensino, exortar através do dom da exortação, contribuir através do dom da contribuição, presidir através do dom da presidência, exercer misericórdia conforme o dom da misericórdia, amar conforme a virtude do amor. Todas estas são coisas que exigem relações humanas. Todas estas são coisas que existem comunidade. Deixar de se envolver no ministério da igreja, deixar de frequentar a igreja, de participar dos trabalhos que ela promove por diferenças com o pastor, liderança, irmãos e irmãs, não é simplesmente fazer escolhas pessoais. Às vezes a gente acha, eu escolhi assim. São as minhas escolhas pessoais. Não é fazer escolhas pessoais e particulares conforme aquilo que nós achamos correto. A Bíblia chama isso de deixar de servir ao Senhor. Deixar de servir ao Senhor. Às vezes, e eu convido os irmãos a refletirem sobre isso, nós podemos achar que nossas desculpas são justificativas plausíveis e aceitáveis diante do Senhor. E muitas vezes a gente é bom para achar desculpa. Mas, meus amados, talvez, e eu reconheço que há causas justificáveis, mas talvez elas indiquem falta de zelo e falta de fervor. Esses dias assisti um vídeo de alguns irmãos de uma igrejinha simples. Todos eles embarcavam numa canoa, 20, 25 pessoas, uma canoa grande, e remavam mais de 6 horas para ir no culto. E ali permaneciam na igreja todo dia. E depois, já à noitezinha, todos eles embarcavam naquela canoa à noite e remavam mais 6 horas para voltar para as suas casas. E iam cantando. E vinham cantando enquanto remavam e voltavam cantando enquanto remavam. E eu olhei para aquela cena e disse, quando isso se perdeu? Quando isso deixou de existir? Talvez quando eu e vocês deixamos de ser zelosos. Talvez quando eu e vocês deixamos de ser fervorosos. E talvez quando eu e vocês passemos a interpretar nosso envolvimento com as coisas de Deus como uma mera opção e não como um serviço ao Senhor. Meus amados, eu e vocês estamos servindo ao Senhor. Que observamos que muitas vezes eu e vocês estamos dispostos a trocar o serviço que devemos ao Senhor por qualquer outra coisa. Por qualquer outra coisa. E se qualquer outra coisa está ocupando o lugar do Senhor em nossa vida, prestem muita atenção. Se qualquer outra coisa está ocupando o lugar do Senhor na minha vida e na sua vida, isto se constitui em ídolo no meu e no seu coração. Nós estamos sendo idólatras ao colocar outras coisas como prioridade, em vez do reino de Deus, a sua justiça, a casa de Deus e o nosso envolvimento com esta casa. Meus queridos, eu e vocês precisamos convencer as pessoas do mundo a vir a Jesus, entendendo que a nossa responsabilidade é evangelizar. Eu e vocês precisamos convencer essas pessoas a que se acheguem conosco, que façam parte deste povo,
mas são as pessoas que estão lá fora que precisam ser convencidas. Eu e vocês não precisamos. Eu e vocês já devemos saber isso com clareza. Eu e vocês precisamos entender que o nosso lugar aqui, o nosso ministério aqui, o nosso chamado é para estar aqui. E o nosso compromisso não é com os homens, não é com a Igreja Presbiteriana de Cesário Lange, é com o Senhor. Estou concluído, queridos. Muitos se fiam na seguinte promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por se fiarem nessa promessa, deixam de ser zelosos, deixam de ser fervorosos, deixam de servir ao Senhor como deveriam. Meus amados, entendam esta promessa para a igreja invisível do Senhor Jesus, que reúne todos os eleitos de todas as igrejas e de todos os lugares. Desta igreja não perecerá. Ninguém há de fazer com que um eleito de Deus deixe de ser salvo. Ninguém. Ninguém roubará a sua promessa. Ninguém só roubará a sua herança. Aquele que começou a obra vai completá-la, aquele que deu a fé vai consumá-la. Esta igreja é uma igreja incorruptível, esta igreja é uma igreja indestrutível. Mas igrejas locais muitas vezes desaparecem. Igrejas locais muitas vezes deixam de existir. E por quê? Porque as pessoas deixam de ser zelosas, fervorosas, e não servem ao Senhor como deveriam servir. Onde estão as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que foram solenemente avisadas pelo Espírito Santo da sua trajetória e do perigo do caminho que se encontravam? Onde estão essas igrejas? Não mais existem. Estão lá suas ruínas, que testemunham o fracasso de um povo que não cumpriu a sua missão de testemunhar o Senhor a outros povos, que não foi zeloso, não foi fervoroso, que não serviu ao Senhor como deveria servir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, e isso exige sacrifício, sim, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus faça com que essa mensagem continue na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Povo de Deus, sejamos nós zelosos, fervorosos, sirvamos ao nosso Senhor até as últimas consequências. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.